sucessão, que é um tema que a gente vai falar adiante, em decorrência do FCPA, que é a norma americana, e em decorrência da lei anticorrupção brasileira. Então, assim, respondendo à sua pergunta, eu acho que a gente escolheu falar um pouco de FCPA aqui nesse seminário também por 3 razões. Uma, como a Daniela já apontou, ao contrário da lei brasileira, que é muito recente, e da lei italiana também, das leis italianas, que são de 2012 para cá, né, as principais leis italianas sobre corrupção. O FCPA é uma norma de 77, então tem 40 anos. Ela foi editada na época do caso Watergate, pelo presidente Nixon, e vem sendo aplicada há 40 anos. Já existe uma vasta jurisprudência, e nos Estados Unidos tem uma vantagem em relação ao Brasil na aplicação do FCPA, que existem basicamente 2 órgãos, 2 autoridades que aplicam o FCPA. Embora existam legislações estaduais nos Estados Unidos sobre corrupção também, o FCPA é uma lei federal que é aplicada ou pelo Departamento de Justiça americano, o DOJ, ou pela SEC, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários americana. E, então, por esses 40 anos de aplicação e por existirem só esses 2 órgãos, você tem políticas mais claras e tem orientações mais claras em relação à sua aplicação, que servem de inspiração para as normas ao redor do mundo, inclusive a lei brasileira, e para a aplicação dessas leis. Um segundo ponto é a questão da extraterritorialidade da lei americana, né? O FCPA ele se aplica, para empresas que têm sede ou atividades nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a JBS tinha fábricas nos Estados Unidos, então o FCPA é aplicável à JBS. 2, a empresas que emitam valores mobiliários de qualquer natureza nos Estados Unidos. Então, a gente tem vários casos aqui no Brasil de empresas que emitem debêntures ou notas nos Estados Unidos, ou mesmo tem os ADRs, né, o BDR lá nos Estados Unidos. Como a Petrobras. E aí, nesse caso, só um parênteses, né, além das normas do FCPA que tratam de pagamento de propina, suborno, corrupção, aplicam-se essas empresas também as normas da SEC que tratam das demonstrações financeiras. Então, se houver alguma demonstração financeira dessas empresas que emitem valores mobiliários lá, que sejam inverídicas, inclusive não constem lá nas demonstrações financeiras que um determinado valor foi pago a título de propina, a SEC pode aplicar a penalidade àquela empresa. Então, só uma curiosidade. E além disso, que é o mais preocupante em relação a extraterritorialidade, é que a terceira hipótese de aplicação do FCPA no caso, se aplica a pessoas físicas ou jurídicas, e aí eu vou usar, abre aspas, o termo do FCPA, while in the territory of the United States. E aí esse termo, enquanto no território dos Estados Unidos, é interpretado da forma mais ampla possível. Então, por exemplo, se num ato de corrupção alguém envia um e-mail para uma outra pessoa e passa por um servidor nos Estados Unidos, o FCPA se aplica. Se você transfere recursos de um banco para o outro, um banco no Brasil para um banco no Emirados Árabes, mas passa pelo sistema bancário americano, aplica-se o FCPA. Então é um pouco daquela sistemática americana de controle mundial, econômico e político, então o FCPA se aplica a quase toda a operação. E o terceiro ponto, por que falar disso aqui do FCPA no Brasil também? Os Estados Unidos têm sido, as empresas têm sido os principais investidores no Brasil já há alguns anos, e várias das empresas brasileiras emitiram valores mobiliários nos Estados Unidos. Então, o DOJ e o SEC têm focado recursos, eles têm recursos limitados, como as nossas agências aqui também, mas têm focado recursos em investigações e atos de corrupção no Brasil. E já tiveram a oportunidade de aplicar penalidades altas a algumas empresas brasileiras ou empresas americanas com subsidiárias no Brasil. Aí são informações públicas, você tem algumas empresas da área de farmácia, você tem a Biomet, a Taico, a Panalpina, e a gente teve mais recentemente o caso da Lava Jato e tem agora o caso da JBS, que resultam em uma maior fiscalização dos órgãos americanos em relação às operações no Brasil. Então, basicamente é por isso que a gente está falando desse assunto aqui nesse seminário. Ok, Gabriel. Uma outra questão que parece interessante é saber como funciona nos Estados Unidos a questão
da responsabilidade solidária das outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Isso também existe no FCPA? E se existe, é semelhante, quer dizer, a lei brasileira é semelhante, reproduz as regras do FCPA ou há diferenças? Não, há diferença. Primeiro, a lei brasileira, como o Paulo tratou, ela fala expressamente lá no parágrafo 2º do artigo 4º que são responsáveis solidariamente a controladora, a controlada e a afiliada. O FCPA ele não traz expressamente essa disposição, mas o DOJ e o SEC têm aplicado o FCPA e responsabilizado solidariamente a controladora. A resposta é sim, sempre. E mesmo quando a controladora não tinha conhecimento das atividades praticadas pelos empregados da controlada ou pelos despachantes ou terceiros contratados pela controlada, com base no princípio que existe nos Estados Unidos, que é a teoria da agência, que nesse caso aplica-se simplesmente pelo fato de uma empresa ser controladora da outra, e aí o conhecimento sobre o ato corrupto é imputado à controladora. Então, mesmo que ele não saiba, eles consideram que ela deveria saber e que, portanto, ela deve ser responsabilizada. Em relação a controladas e afiliadas, eu acho que a legislação americana é um pouco melhor do que a lei brasileira, porque ela não pressupõe já que a controlada, a afiliada ou a coligada vão ser responsabilizadas. Mas elas podem vir a ser responsabilizadas com base no mesmo princípio da teoria da agência, caso exista alguma comprovação que elas serviram como agentes para aquele ato de corrupção para a controladora americana. Agente é alguém que age em benefício ou interesse. E aí também tem uma certa liberdade de interpretação das autoridades americanas em relação a esse conceito. Mas pelo menos tem que existir algum liame entre a atuação da subsidiária ou da coligada em relação à prática daquele ato ilícito. Vai ser uma bela fonte de inspiração na aplicação da lei brasileira, dos tribunais brasileiros, na linha da tese que o Paulo expôs, não é isso? Posso Paulo? fazer uma pergunta? Claro, por favor. Achei muito interessante essa universalidade da responsabilidade uma vez que tem definido o crime. São dois aspectos que assim, entram importantemente. A grandíssima responsabilidade que é exposta à empresa versus um monte de sujeitos que podem realmente ou não praticar esse tipo de direito, assim. E a outra coisa é a universidade da responsabilidade no âmbito do grupo. Agora, a pergunta é, vendo o nosso lado operacional, nós contratamos empresas que normalmente fazem uma associação de empresa temporária para executar um escopo, Special Purpose Company. Nós não temos, obviamente, responsabilidade nem conhecimento direto sobre os atos das síngulas empresas que fazem parte do... Agora, esse tipo de responsabilidade vem para o cliente também? Dependendo da operação, pode vir, sim. Pode vir. Se for entendido que foi em seu benefício, sim. Isso é um drama que a gente vive com essa lei. Veja bem, sou uma empresa, tenho o melhor programa de compliance do mundo. De fato, tenho administradores honestíssimos. Tenho uma cultura ultra honesta. Contrato um parceiro, vai ser mais singelo possível, um despachante, uma empresa despachante, para cuidar de alguma coisa para a empresa. Peço para essa empresa despachante para assinar um termo dizendo que eles vão cumprir com a lei anticorrupção. Verifico, faço uma auditoria nele, ver se tem algum processo, alguma coisa. E, digo mais, esse despachante, de fato, essa empresa despachante é honesta, mas acabou de contratar uma pessoa que quer subir na carreira lá dentro. E essa pessoa, para arrumar rapidamente uma licença, um documento, paga lá um suborno para um agente público. A empresa, não só a empresa despachante, mas a empresa que contratou, a rigor pode ser responsabilizada. É claro que, isso a gente vai poder falar um pouco mais adiante, todos esses elementos, ter o programa de compliance, ter uma cultura, fazer uma due diligence do parceiro, tudo isso e a própria lei diz isso, é um elemento mitigador da multa. E a gente acha que isso vai ser levado muito em conta para realmente diminuir. Mas não afasta totalmente, não. De fato, a lei ela impõe uma cultura de vigilância
eterna para os lados, de fato, sim. É um pouco na linha até do que o FCPA também. O FCPA, ele é um pouco mais flexível, porque a gente tem visto isso agora. Isso é uma grande discussão de jornal, né? Porque os Estados Unidos, eles têm uma cultura que, inclusive, no direito penal, muito negocial, né? A questão das delações premiadas, isso tudo. Então lá, o DOJ, né, que seria o nosso Ministério Público, ele trabalha muito bem essa questão da negociação. Se você chega para ele, mostra tudo isso, ele consegue, não, tudo bem, vou te aliviar na culpa. Ele tem essa flexibilidade que o nosso agente público não tem tanto. Estamos começando agora com essa questão da delação premiada, mas sim, é uma preocupação grande essa. E juntando essa multiplicidade de instâncias, você pode ter um problema por causa das múltiplas instâncias, das múltiplas autoridades com quem você teria que tratar para negociar uma coisa. O aspecto negocial fica praticamente impossível. Até porque quando se faz um acordo com uma das autoridades competentes, você está reconhecendo a prática do ato ilícito. Você já não tem mais como negar que praticou o ato. E aí as outras autoridades competentes podem se valer do seu acordo como uma prova, aliás, se valem, obviamente, da prática do ato ilícito. Agora, o que se espera, como tudo no começo aí, espera-se que vai ter algum bom senso na aplicação da norma. Então, vamos dizer, o exemplo que ele disse, a empresa que segue todos esses fatores vão ser levados em conta até na penalidade. Ninguém espera que vai ter uma penalidade de 20% do faturamento, porque sem o seu conhecimento, contra as suas instruções, contra as instruções do seu contratado, contra tudo que se esperava, alguém foi lá e deu R$50 para o guarda. Quer dizer, tem que ter um limite mas o risco existe. Existe que como um quadro de lei, você tem que chegar no consenso para resolver. Exatamente. É porque tudo parte do pressuposto, e só voltar para o ponto de partida, que é o seguinte, que a lei, ela impôs essa responsabilidade objetiva. Toda a questão está nessa objetivo. Ou seja, o que é a responsabilidade objetiva? É a responsabilidade sem culpa. Ela não quer saber se você escolheu ou não, se teve culpa ou não em escolher aquele agente. Ela quer responsabilizar. É uma responsabilidade com objetivo, basta verificar o nexo, o ato, o nexo e, no caso aqui da lei, o benefício que... Não é que o benefício é efetivo, mas que tentou-se o benefício em favor da pessoa jurídica. Paulo, ainda para você, qual é o impacto dessa nova lei anticorrupção brasileira nas operações de fusões e aquisições, de M&A? Como fica a questão da solidariedade do ponto de vista do M&A? Quer dizer, no que isso impacta? Tem sido enorme, isso de fato é uma mudança de cultura, ou seja, até pouco tempo atrás a gente não tinha essas penalidades, né? Quando se vai comprar uma empresa, habitualmente eu vou verificar o que eu estou levando de passivo, né? Trabalhista, ambiental. Então, o primeiro grande impacto que a lei trouxe é que agora eu tenho um novo passivo que eu preciso considerar, que são os passivos decorrentes da lei anticorrupção. Então, acho que talvez o primeiro grande impacto é esse. Passou-se a fazer no Brasil o que a gente chama da due diligence de compliance, da due diligence anticorrupção. Quando eu vou comprar uma empresa, eu tenho que olhar sobre esse enfoque, porque eu posso, como a gente já falou aqui, 20% multas, que podem chegar a 20% do faturamento. Se não tiver, o faturamento não for um elemento fácil de apurar, pode chegar a 60 milhões. Então, esse é o primeiro elemento. A segunda questão que a gente tem se deparado por aí é essa responsabilização ampla do grupo poderia levar à responsabilização do novo controlador. Ou seja, o novo controlador, quando ele compra uma empresa que praticou atos de corrupção ou que está inserido num grupo que praticou atos de corrupção, ele pode ser responsabilizado pessoalmente. Eu não estou dizendo a empresa que ele levou tem um passivo lá, ok, mas ele pode vir a ser chamado. E aí a gente tem que, acho que para responder essa pergunta, tem que olhar para a própria lei. Ela vai ter também um dispositivo que é muito singular. Essa lei é muito própria em vários sentidos. Ela estabeleceu regras muito próprias. E tem um dispositivo que trata de uma questão muito similar à compra, pura e simples, que é a incorporação. Tá? Quando eu incorporo uma empresa, trago ela para dentro de mim. A regra geral, né, de incorporação, prevista em todas as leis societárias, é que quando uma empresa incorpora uma outra, a incorporada deixa de existir e a incorporadora
sucede à incorporada em todos os seus direitos e obrigações. Ou seja, se uma empresa incorporadora leva uma incorporada que tem problemas ambientais, esses problemas ambientais passam a ser da incorporadora. Se tem problemas trabalhistas, esses problemas trabalhistas passam a ser problemas da incorporadora. Pois bem, a lei anticorrupção ela não adotou essa linha. Curiosamente, assim, às vezes ela amplifica, né, o seu raio de atuação, às vezes ela limita. Ela inseriu uma regra muito, né, diferente aqui sobre esse aspecto, dizendo o seguinte: se uma incorporadora incorpora uma empresa que tem penalidades da lei anticorrupção aplicadas a ela, a incorporadora só vai responder até o limite do patrimônio incorporado. Ela limita a responsabilidade da incorporadora, ou seja, embora a incorporada soma do mundo, ela desaparece, ela se extingue porque ela entrou para dentro da incorporadora, a incorporadora não responde por tudo, ela responde somente até o limite do patrimônio incorporado. Então, a partir desse guia, né, dessa regra da lei, eu acho que a gente pode entender o que acontece numa compra e venda pura e simples. A lei não regula uma compra e venda. O que acontece de responsabilidade? Ela só vai regular essa questão da incorporação. E acho que a única interpretação cabível, lógica, é que a lei não regula a compra e venda, porque na compra e venda a compradora obviamente não responde. Ou melhor, responde dentro do patrimônio da empresa que ela comprou. Ou seja, a empresa que ela comprou pode virar pó se as penalidades comerem todo o seu patrimônio. Mas aquela penalidade não vai chegar a ela. Porque se a gente interpretar de forma diferente, que a compradora ela responde, então a gente vai ter duas interpretações antagônicas. Ou seja, numa incorporação eu só respondo até o patrimônio, né, incorporado, numa compra eu respondo além do patrimônio comprado. Então, acho que tem que ter uma interpretação harmônica sobre esse aspecto. Então, sob esse ponto de vista, agora, vamos ressalvar, isso ainda é uma interpretação, acho que é a lógica, uma interpretação racional, mas ainda não foi testada também. Não sabemos qual vai ser a ganância da administração pública. Daí porque, novamente, a due diligence, a auditoria, ganha uma grande importância. Agora, Pedro, você quer comentar a questão das coligadas? E um outro problema que surge nessa mesma linha, ele falou a responsabilidade solidária das coligadas. E repetindo, quer dizer, se você olhar literalmente a lei, um grupo que tem empresas acusadas de corrupção, ele detém 10% de uma outra sociedade que ele adquiriu na Bolsa de Valores. Essa outra sociedade, que é uma coligada dele, é responsável solidária por aquelas penalidades. E isso já é um problema, a gente busca uma interpretação razoável. Mas aí tem uma outra questão. Essa coligada, ou essa controlada que seja, deixa de ser coligada e controlada. Uma coisa que nós temos visto todos os dias agora, essas empresas que estão envolvidas nesses problemas relacionados à lei de corrupção estão precisando se reestruturar. Por que elas estão precisando se reestruturar? Elas estão buscando vender ativos. Então elas têm uma intenção de vender alguns ativos, entre elas participações em coligadas e controladas. Por outro lado, nesse momento do Brasil, existem vários investidores que estão interessados em adquirir ativos por conta de preços mais atrativos. Mas esses investidores veem um risco, ou podem ver um risco. Porque será que essa empresa controlada, ou coligada, do qual tem 10%, se ele adquirir esse pedaço, ela vai continuar sendo solidária a vida inteira? Porque vejam bem, hoje em dia o que tem se falado, em alguns desses acordos que estão sendo negociados, são acordos que perduram ao longo de muitos anos. Está falando de 25 anos, no caso específico, que a gente vê nos jornais. Então, ao longo de 25 anos, você tem uma empresa responsável por pagar uma certa penalidade de, no caso, 10 bilhões. Certo? E essa coligada será solidária por essa penalidade de 10 bilhões daqui a 5, 10, 15 anos? Se a empresa que é a devedora principal, que celebrou a acordo de leniência, não pagar,
o que acontece? Quem comprou é um vírus maligno que se entrou nessa sociedade coligada? Uma interpretação literal da lei não é claro. Por quê? Porque não está claro se a solidariedade é enquanto ela pertence ao grupo econômico ou é para sempre. Se a solidariedade se estabelece no momento do pagamento ou no momento da prática da corrupção. O que a gente entende, mas, primeiro, o risco existe, porque ainda não está claro. Agora, a gente deve buscar uma interpretação razoável. Parece-nos que, dentro daquela linha que o Paulo falou, é necessária alguma ligação entre essa coligada e o fato. E, portanto, essa solidariedade só deveria permanecer enquanto ela é coligada e na medida que tem alguma ligação com o fato. Na medida em que ela deixa de ser coligada, deixa de ser controlada, essa solidariedade não deveria prosseguir por essa sociedade. Mas é um tema ainda em aberto. Outra preocupação que existe aí, certamente no âmbito dos acordos de leniência, é que eles buscam, ou devem buscar, tratar disso. O fato de um acordo de leniência afastar a responsabilidade da coligada e da controlada resolve 100% o problema? Infelizmente não. Por que infelizmente não? Porque nós vimos, são múltiplos os acordos possíveis e a situação não é muito clara do ponto de vista da lei e nunca se pode afastar alguém daqui a 10 anos dizendo não, isso era um direito indisponível por parte do Estado que não poderia abrir mão dessa solidariedade. Mas, se no acordo de leniência houver disposição expressa afastando a responsabilidade dessas coligadas e controladas que venham a ser alienados, a situação melhora, porque aí também tem outros princípios da boa-fé do Estado. Então, é muito importante o acordo de leniência, ele não pode se limitar aos direitos específicos da sociedade que está celebrando o acordo de leniência. Tem que ir além, para pelo menos reduzir de forma significativa esse risco, porque senão é um vírus, e como esse conceito de coligada é muito amplo, você vai chegar à conclusão de que há uma contaminação, houve uma epidemia no mercado brasileiro de sociedades que podem ser chamadas a responder pelos atos de outros sem nenhum tipo de responsabilidade. O que seria uma loucura. Obrigada, Paulo. Gabriel, nos Estados Unidos, né, do ponto de vista do FCPA, como é a successor liability? Quer dizer, quem compra leva o problema? Bom, eu espero que a interpretação das autoridades americanas não se aplique no Brasil. Porque, embora o FCPA não preveja essa responsabilidade do adquirente ou do incorporador, o DOJ, né, o Departamento de Justiça americano e a SEC, tem aplicado e tem responsabilizado o adquirente de ações ou cotas, o incorporador, pelos atos da empresa adquirida. No caso de incorporação, como o Paulo já explicou, né, uma empresa é incorporada pela outra e assume todos os passivos e obrigações e direitos. Então, acho que aqui não há discussão, realmente a incorporadora vai responder pelos passivos da incorporada, só que a situação é um pouco mais grave do que no Brasil, porque no Brasil existe essa limitação quanto à responsabilidade do incorporador, que é pelo valor, pelo montante do patrimônio da incorporada que foi invertido para a incorporadora. Nos Estados Unidos não há essa limitação, a incorporadora responde com todo o seu patrimônio pelos passivos da sociedade que ela incorporou. Já no caso de aquisição de ações ou cotas, em regra, né, aplicaria-se o mesmo que no Brasil. Né? Você tem uma sociedade que tem sua personalidade jurídica, as cotas ou ações dela são adquiridas, ela está envolvida num ato de corrupção, ela responderia e o adquirente e o controlador não deveriam responder. Só que o DOJ ele tem aplicado aqui uma interpretação bastante ampla, que é que o controlador, o adquirente deve responder solidariamente com a empresa adquirida se ele tem conhecimento ou teria alguma razão para ter conhecimento das violações praticadas pela empresa adquirida. E aí, mais uma vez, ele interpreta esse termo de uma forma ampla e pode inferir esse conhecimento dos fatos do caso. Então, vamos supor que uma empresa esteja adquirindo um ativo na Nigéria, que é um país que tem alto grau de corrupção, ou mesmo no Brasil.
numa indústria que tem muito contato com o poder público, que depende de autorizações do poder público, de licenciamento das suas atividades, que contrata muitos terceiros para lidar com o poder público. Então existe assim um risco muito grande, e se esse adquirente não tomar todas as medidas necessárias, fazer o diligência anticorrupção, se comprometer a revelar os atos de corrupção que ele descobrir, colaborar com eventuais investigações, adotar sua política de compliance na empresa adquirida, ele pode sim, o adquirente pode sim, mesmo no caso de compra de ações ou cotas, vir a ser responsabilizado solidariamente com a empresa adquirida. Até nesse ponto, eu acho que vale a pena. A gente há pouco tempo teve um encontro que nós organizamos junto com um escritório internacional sobre esse tema, e a gente estava conversando com um advogado que foi do DOJ. E aí ele falou da importância nas due diligence e tudo, isso depois a gente vai falar, mas de mostrar que você é investidor, quer dizer, guardar os elementos que mostrem que você fez tudo o que podia fazer para evitar. Isso é muito importante e isso a gente vai falar. Gabriel, então um pouco em relação ao que você estava mencionando, você podia se estender um pouquinho mais sobre a importância da adoção de um sistema de compliance, de um programa de conformidade, tanto para a lei brasileira quanto para o FCPA? Falarei sobre isso, embora a Rina vai falar sobre, na sequência, né, sobre o aspecto da certificação e sobre o bom programa de compliance. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é que o sistema, o programa, a política de compliance, ela é importante, primeiro, não para evitar penalidades ou sanções das autoridades, mas primeiro para evitar que atos de corrupção ocorram dentro da sociedade ou com os agentes da sociedade, que geram aí não só o problema das penalidades, mas gera eventualmente desvalorização da sociedade, problemas de imagem, dentre outras consequências gravosas dos atos de corrupção. Além disso, eles criam um ambiente, uma cultura de um padrão ético, de divulgação de informações, de revelação de informações que são importantes para a conduta da empresa. Além disso, e aí já falamos um pouquinho sobre isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a adoção dessas políticas e programas de compliance, desde que eficazes, ou seja, não basta só mostrar um papel dizendo que você tem uma política de compliance, você tem que efetivamente treinar seus funcionários, treinar os terceiros com quem você contrata. Tem outras, a Rina vai falar um pouco melhor sobre isso, outras características de programas de compliance que são necessários para que ele seja considerado um programa efetivo. Esses programas de compliance, se adotados junto com outras medidas, com a colaboração nas investigações, com realização de auditoria dos parceiros ou das empresas adquiridas, eles servem como elemento mitigador das penalidades que podem ser aplicadas pelas autoridades competentes. E aí uma diferença em relação ao Brasil é que nos Estados Unidos, que o Pedro Paulo comentou mais cedo, existe uma cultura de negociação com essas autoridades, e dependendo do que você demonstrar para essas autoridades, que você adotou todas essas medidas, a autoridade pode decidir, inclusive, não te responsabilizar, não é nem mitigar as suas penalidades. Eu vou responsabilizar a empresa adquirida, mas você, adquirente, que se comprometeu a colaborar, fez a auditoria e vai aplicar a sua política de compliance assim que você adquirir essa empresa, eu aceito, eu não vou te responsabilizar. Claro que isso é uma presunção relativa. Se na prática ele falar que vai fazer isso tudo e não fizer nada, o adquirente vai ser responsabilizado. Acho que um ponto que é interessante também, tanto para a política de compliance americana quanto para a política de compliance brasileira, é que eu já falei, não existe um padrão de programa de compliance. Esse programa de compliance ele tem que ser baseado em risco. Então, cada empresa tem riscos próprios, dependendo da indústria que ela trabalha, dependendo da localidade onde ela tem as atividades. Então ele tem que ser adequado às suas políticas. E não existe um modelo que seja recomendado para todas as empresas pelas autoridades. Existem algumas orientações. O próprio decreto que regulamentou a lei anticorrupção brasileira traz algumas características dos programas de compliance que são muito inspiradas no manual do DOJ e da SEC, que é o FCPA Resource Guide, que é um manual do FCPA, na qual eles estabelecem lá certos parâmetros e diretrizes que as empresas podem adotar.
Acho que vale só uma observação, se alguém tiver interesse, a própria CGU lançou um guia em 2015 de programas de integridade, dando algumas orientações quanto ao que deve constar nos programas de integridade. O CAD também. A própria ICC, a Câmara de Comércio Internacional, também tem algumas orientações. E a CGU, eu acho que é legal falar da CGU, porque é um dos órgãos que pode aplicar a lei anticorrupção. Em 2015, logo depois do decreto, ela lançou a portaria 909, que trata do programa de compliance, mas não das características que devem constar, mas como eles vão avaliar se aquele programa de compliance que a empresa alega como elemento de defesa que possui, ele foi efetivamente aplicado. E aí tem vários critérios ali previstos nessa portaria de como efetivamente você tem que comprovar que houve treinamento, comprovar que houve certificação, comprovar que você designou uma pessoa dentro da sua estrutura organizacional com independência, autonomia e recursos próprios para investigar atos de corrupção. E ela avalia todos esses parâmetros para aplicar as penalidades, para ver se vai reduzir em 2/3 ou só em 1/3 a penalidade. A gente vê que as autoridades norte-americanas têm mais flexibilidade do que as brasileiras para, por exemplo, não aplicar nenhuma penalidade. Ou por outro lado, ir até o... Acho que vai depender muito do caso concreto e de como isso que é importante que o Pedro Paulo falou, como a parte apresenta e demonstra que efetivamente ela adotou aquelas políticas e aquelas medidas protetivas, não só o programa de compliance, como uma auditoria de anticorrupção efetiva. Realmente ela foi, investigou, inquiriu, foi na embaixada perguntar, ela procurou no Google e em outros sistemas se tinha menção aos diretores, às pessoas que representam aquela empresa. Não basta procurar no Google, né? Procurar no Google e guardar a demonstração de que procurou no Google. Gabriel, fala um pouco da possibilidade que nos Estados Unidos existe de consultar. Isso é muito interessante. Por exemplo, uma empresa vai adquirir, uma empresa americana ou uma empresa alemã, mas em relação a qual o FCPA se aplique, ou empresa brasileira mesmo, ou italiana, em relação a qual se aplique, quer comprar uma empresa, vamos supor, no Brasil. Antes de comprar essa empresa, ela pode ir até o DOJ, e existe um procedimento chamado Opinion Procedure Releases, que ela vai ao DOJ e pede uma opinião. Ela fala o seguinte: olha, eu vou comprar essa empresa, ela é do setor de construção civil do Brasil, um setor complicado, lida com o poder público, mas eu vou envolver advogados italianos, brasileiros, americanos, eu me comprometo a fazer uma investigação ampla, a revelar tudo que eu descobri, a colaborar com o DOJ nas suas investigações, a imediatamente após a aquisição implantar o meu programa de compliance nessa empresa, e depois da aquisição, se eu descobrir algum ato de corrupção que aconteceu antes, a revelar ao DOJ, ou seja, aí o DOJ, com base nisso, ele fala: tudo bem, eu vou aplicar as penalidades a essa empresa que você adquirir, mas eu não aplico responsabilidade solidária a você adquirente, porque você está se comprometendo a tomar todas essas medidas. Mais uma vez, é uma presunção relativa de que ele não vai adotar essas medidas, porque na prática aqueles compromissos todos têm que ser cumpridos. Se não cumpridos, o adquirente ele vai ser responsabilizado. Mas é algo que não tem aqui no Brasil, de você ter essa oportunidade, talvez venha a ter, mas você ter a oportunidade de consultar alguém e pedir uma opinião em relação àquelas práticas e condutas que você vai adotar antes da aquisição. Não existe uma consulta prévia. Não existe. Bom, pessoal, acho que a gente podia fazer um intervalo de 15 minutos para tomar um café e conversar um pouco e voltar com a exposição do Grupo RINA sobre o programa de compliance e certificação. Tá bom? São 20 para as 11, se a gente puder voltar no máximo 5 para as 11 para a gente retomar, tá bom?